Nós passamos aí nossos 30, 40, 50 anos aprendendo, irmão, que você honrar líderes, que você ser educado com pessoas que estão em posição de autoridade, é ser puxa-saco. A gente passou todos os anos da nossa vida entendendo que quando alguém fala alguma coisa, isso ao invés de uma direção para a nossa vida, isso é uma opressão. Então, por isso que quando a nossa mãe, quando o nosso pai, quando o nosso encarregado, quando o nosso cliente fala assim, eu não gostei desse seu produto, eu quero que você faça assim, a gente reage, como se a pessoa fosse o nosso inimigo. Então, a gente aprendeu a não ouvir conselhos, passamos a vida toda aprendendo a ter uma mente autônoma, mas não aquela autonomia que você resolve os seus problemas. É uma autonomia diabólica, irmãos, que não pede ajuda. Uma autonomia orgulhosa. Então, 6 domingos falando sobre esse assunto é muito pouco, perto de tudo aquilo que nós recebemos. Mas aqui está sendo dado o pontapé inicial. Amém? Então, aqui nós aprendemos de tudo em relação à autoridade espiritual. Aprendemos que no universo existem 2 princípios. Autoridade, que tem 2 faces, né? Que é autoridade e obediência. Aprendemos que Deus é autoridade, o nome da autoridade é Deus. E Deus como triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, essa autoridade se manifesta de 2 formas. Através do governo do Pai e da obediência do Filho. Então, desaprende tudo aquilo que você aprendeu, querido. Destrói, derruba aquilo que você aprendeu. De que obediência é subserviência. Que obediência é inferioridade. E que governo é superioridade. Não, irmãos. Tanto o governo como a obediência estão no mesmo patamar de perfeição. Deus Pai é excelente e perfeito no governo, e Jesus o Filho é perfeito e excelente na obediência. Eu sei que é profundo demais isso. Enquanto eu vou falando, eu falo assim, Espírito Santo me faz entender que esse homem está falando, pelo amor de Deus. Então, em Deus Pai somos perfeitos em governo. Como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então, nós temos esses 2 atributos. Ora somos pais, ora somos filhos. Ora somos encarregados, ora somos funcionários. Ora somos diretores, ora somos quem obedece os diretores. E vivemos isso simultaneamente. O tempo todo vivemos a autoridade e a obediência. E quem está em Cristo, quem está em Deus, aprende a exercer a autoridade e a obediência. Então, nós passamos vários domingos falando sobre obediência, que ao contrário da obediência, que é a desobediência, ou a insubmissão, ou a rebelião, ou a rebeldia, ela também tem um dono, tem um personagem que é Satanás. Na história da humanidade, na história do universo, o primeiro sinal de rebelião foi quando Satanás simplesmente quer receber a adoração igual a de Deus, e há uma rebelião no céu, e 1/3, irmão, você tem uma ideia, como que a narrativa da rebelião, ela é forte, tão forte que enganou 1/3 das hostes angelicais. Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos, que hoje agora são chamados de demônios, mas não eram, nem sempre foi assim. Você vai ver lá em Ezequiel, em Isaías 14, você vai ver lá que teve uma época que eles eram santos anjos. E eles tomaram uma decisão de seguir um rebelde. Então, toda vez que nós temos pensamentos, e aí nós aprendemos que por trás de palavras rebeldes existe uma estrutura de raciocínio rebelde. Como as palavras são como um iceberg, ponta do iceberg, e por baixo a estrutura, é o raciocínio e os pensamentos rebeldes. Então, toda vez que você fala assim, chega um cliente, você é um autônomo, chega um cliente e fala assim, não gostei dessa sua mercadoria, podia ser assim,
e na sua cabeça você fala assim, que é folgado, mano, que isso aqui é lá, eu não vou fazer coisa nenhuma, ele está pensando o quê? Que ele me manda em mim e tal. Então isso, irmãos, é uma insurreição contra a sabedoria. A Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você vai nas penitenciárias, eu faço visita em penitenciária, e aí você vai conversar com as pessoas lá, a palavra mais usada na penitenciária é, aí mano, na humildade. Irmão, se existe uma coisa que não tem em penitenciária, é humildade. Você vai encontrar uma falsa humildade, dizendo que na verdade que é medo de se lascar se não andar na linha. Que na verdade, irmãos, a pessoa só está lá porque ela não foi humilde em momento nenhum. Ela só está lá porque todo mundo avisou. O pai avisou, a professora avisou, o chefe avisou. O próprio polícia na rua falou, mano, você tá com a roupa legal, meu. Por que você está fazendo isso? Parece que você é um cara bem criado, parece que você tem pai e uma mãe que cuidam de você. Por que você está fazendo isso? Então, já foi avisado, avisado e continuou. Não na humildade. Então o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos com Ele. Jesus, Ele dizia assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrareis descanso para vossas almas, amém? Então aqui nós aprendemos sobre isso, que quem anda pelo princípio de Satanás vai ter o mesmo fim de Satanás. Aqui, já com sofrimento, dificuldade, não conseguindo trabalhar em equipe, não conseguindo trabalhar, vivendo em guerra com a família, vivendo em guerra com as pessoas, vivendo em guerra consigo mesmo, necessitando de remédios pesados para poder ter um pouco de sanidade. Tudo isso é resultado da rebelião, tudo isso é resultado de insurreição contra Deus. Então, e aí depois nós passamos para a segunda parte, que hoje eu vou finalizar, que é nós como exercedores, não sei nem se existe essa palavra, né? Que não, neologismo, exercedores ou praticante, alguém que exerce a autoridade. Lembrando que uma pessoa, se ela é só obediente, ela está pela metade. Um ser humano, como Deus planejou, é alguém que obedece e que governa. Porque tem momentos que você vai ser colocado em posição de obediência. Essa palavra, coloquemo-nos em nosso lugar. O que é estar no nosso lugar? É estar no nosso lugar naquele momento. Tem momento, como a Bíblia existem momentos, há tempo para abraçar e soltar de abraço, de espalhar pedras, de ajuntar pedras. Existe momento também de obedecer, momento de governar. Se você é colocado numa posição de governo e você não governa, você está sendo negligente. Quando um filho chega para o pai e fala assim, pai, eu vou sair agora, tá? Com fulano, fulano e fulano. E fulano não é legal. E o pai não exerce a autoridade, diz assim, não, querido, você não vai não. O que esse pai está fazendo? Ele está sendo negligente, está sendo condescendente em relação ao que é errado, complacente naquilo que é errado. E naquele momento ele não está cumprindo o papel. E quem não cumpre o seu papel, acaba perdendo a sua importância. Você entende, queridos? Nós estamos aqui na terra para adorar o Senhor e para anunciar o amor dele a toda a nação, a todos os povos, e aguardar nosso resgate no dia que ele nos resgatar, que ele nos levar. Essa é a nossa missão, a nossa função na terra. Enquanto isso, lógico, nós vamos vivendo, fazendo tudo que um ser humano faz, logicamente com padrões agora da palavra, e assim nós prosseguimos. Então, semana passada, nós falamos que alguém que exerce autoridade tem que ter revelação. Então, quando eu falo agora autoridade, eu não estou dizendo autoridade policial, autoridade de ensino, professor, nada. Estou falando aqui como autoridade agora
exclusivamente na igreja. Alguém que quer exercer, alguém que deseja ser útil na obra do Senhor, precisa ter revelação sobrenatural. A pessoa precisa estar acostumada a ouvir a voz de Deus. Porque, lógico, que se é Ele que chama, Ele que tem que dar as diretrizes. Amém? Outra coisa que a gente aprendeu semana passada, que nós não podemos, na nossa trajetória de governo, dar ouvidos a palavras caluniosas. Nessa trajetória que você estiver tentando fazer o certo, um monte de gente vai se levantar para falar um monte de coisa. Eu nunca me esqueço daquele cantor lá, sempre esqueço o nome dele, o Rodolfo, né, Abrantes. Ele se converteu, começou a servir a Deus, estava quase morrendo, irmãos. Ele foi aos 45 do segundo tempo que ele foi resgatado. Ele estava já indo para a vala já. Estava afundado nas drogas, muito ruim mesmo. Já estava perdendo o contrato, já não estava furando, não estava indo nos shows. E aí o Senhor resgatou ele. Primeiro resgatou a esposa dele, depois resgatou ele. E aí ficou mó bem, parou com as drogas, começou, né? E aí os amigos dele, das antigas, começaram a falar, você está errado, você fica indo nesses negócios aí, você parou com tudo, você você está ficando um fanático. Ele falava para os caras assim, você está falando um monte de coisa, mas você perguntou para mim se eu estou bem? Perguntou para mim, você perguntou se eu estou feliz? Cara, eu acho que você não me ama, não é possível. Aí os caras, você é nosso camarada, a gente ama você. Mas parece que não. Porque na época que eu estava me afundando, todo mundo respeitava a minha decisão. Todo mundo achava normal. Mas agora que eu estou obedecendo a Deus e estou feliz. Olha para a minha cara. Eu estou feliz. Então, a pessoa que quer governar direito, ela não pode ficar dando ouvido, irmão. Deus, Ele te deu uma direção para os seus filhos. Eu vou criar meus filhos dessa forma. Meu irmão, é dessa forma que a palavra disse. Mas a psicóloga, mas não sei quem falou, mas não sei, irmão, não interessa quem falou, o importante é aquilo que a palavra falou. Mas você é fanático, então tá bom, irmão. Tá. Tem cara que gasta tudo para ir assistir um final de campeonato no Japão, e ninguém chama de fanático. Tem cara que gasta tudo com droga, ninguém chama de fanático. Agora, quando você serve a Deus, aí você complica. Então, irmãos, Jesus sempre foi odiado. Irmãos, Jesus foi amado por uma meia dúzia. Por quê, irmãos? Porque o normal é odiar Jesus. A humanidade fala que ama Jesus, mas na verdade odeia. Talvez você fala de Jesus, aqui as pessoas reagem de uma forma esquisita, porque isso vai contra aquilo que elas aprenderam a vida toda, a rejeitar os ensinos de Cristo. Não adianta você querer agradar. Então, não dê ouvidos, fala para o teu irmão aí do lado, não dê ouvidos a gente que não sabe o que está falando. Terceiro lugar, que nós falamos, não se defende. Não precisa ficar se defendendo. Irmão, no momento que você começa a se defender daquilo que é... Irmãos, você está certo, você está bíblico, você está junto com Deus, não precisa ficar se defendendo. Fala para o teu irmão assim, deixa que a verdade te defenda. Porque a verdade, ela sempre é... Irmãos, porque a verdade é a realidade verdadeira. A verdade é a realidade das realidades. A verdade é o certo. Então, tudo fora da... Fala para o teu irmão assim, tudo que está fora da verdade é fumaça. Então, se você está com a verdade, então, irmãos, qualquer coisa não importa mais. Tudo vai se dissipar, porque a verdade, ela permanece. A verdade é eterna. Ela se mantém de pé. Por isso que, fique na verdade. Sempre esteja do lado da verdade. Qual o lado certo de uma história? A verdade. Não, pastor, tem a minha verdade e tem a verdade. Não, tem a verdade. Vem com sofisma, não. Tem a verdade verdadeira, aquilo que aconteceu, aquilo que é mesmo. Vai falar assim, pastor, eu dei um desfalque na minha empresa, eu sempre falo isso, deu um desfalque, eu vou te explicar porque eu dei o desfalque. Não, você não precisa explicar o que você deu desfalque. Você deu desfalque porque você é ladrão.
Oh, mas está me ofendendo. Não, não estou ofendendo, estou falando a verdade. Então, a minha abordagem é diferente, irmão. Eu vou falar para você deixar de ser. Vamos lá, vou tentar de novo. A minha abordagem vai ser, você tem que deixar de ser ladrão. Aí você vai parar de, nunca mais você vai. Pronto, resolveu. A verdade, ela é absoluta, ela se autoexplica. Então, não fica se justificando, não fica, autoridade. Aqui, o exemplo que a gente está dando aqui é tudo de Moisés, né? Do texto que nós lemos semana passada. E, em quarto lugar, é muito manso. Moisés era manso, né? Outrora um assassino, uma pessoa violenta, uma pessoa pavio curto. E agora ele nasce de novo, ele é transformado e agora ele é um homem manso. Então, a reação dele sempre é do apaziguamento, sempre é uma reação sábia. Então, o verdadeiro líder é uma pessoa tranquila, uma pessoa que quando chega, está todo mundo apavorado, diz, líder, Deus, só que ele está caindo tudo. As pessoas olham para a pessoa e falam assim, não, espera aí, está tudo bem, olha o jeito que ele está. Ele está tranquilo, ele vai dar as direções, por isso que nessa hora você precisa dar as direções, porque as pessoas esperam a direção de você. Ele é manso, com mansidão, sem gritaria, sem confusão, sem briga, sem nada, tranquilo. Você fala assim, e pede sabedoria para o Senhor. Senhor, o que eu faço agora? Eu estou numa posição de decidir. Vai num canto lá, se você não quiser. Vai num canto e fala, Senhor, o que eu faço agora? E Ele vai te falar. Amém? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Beleza. E aí a gente não falou sobre benevolência. Outra característica de uma liderança de Deus, alguém que exerce autoridade, governo por Deus, é a bondade, benevolência, a pessoa que sempre quer fazer o bem, sempre quer ajudar, sempre quer promover o bem, sempre quer ver tudo bem. Eu quando saio, quando passeio com a minha família, com os irmãos que saem comigo, eu quero que todo mundo esteja confortável, que todo mundo esteja bem alimentado. Até exagero muito, fico decidindo, não pergunto, né? Não pergunto, né? Então eu fico decidindo, resolvendo as coisas rápido. Então, assim, é benevolente, alguém que quer o bem. Tem gente que é malevolente. O que é a pessoa maligna? É a pessoa que pensa sempre mal. Primeiro pensa mal, depois vai pensar. Eu vi agora, acabei de ver agora, não sei se vocês viram, né? Uma cena na internet de uma mulher, é uma pegadinha, estava assim, a pessoa colocou a câmera, né, e falou assim, acabei de brigar com meu marido, rachar lenha com ele e agora dei um prato de comida para ele, mas fui lá e dei um prato de comida, né. Aí ela vai lá e dá um prato de comida para o cidadão fica assim. Aí pega o garfo e fica olhando assim, mas o que você está procurando aí? Amor, ele não quer comer de jeito nenhum, né? Porque o cara está pensando o quê? Está pensando mal, com toda razão, né? Acabou de brigar e já dá um prato de comida. Tem veneno de rato aí, né? A gente tem essa tendência mesmo de sempre pensar o mal. Mas o governante, as pessoas falam, pastor, eu sou cismado com fulano de tal. Fulano é meio esquisito, fulano fala uns negócios estranhos. Fulano fala assim, tá bom, irmãos. Então vamos esperar o fulano pisar na bola mesmo, para depois a gente tomar decisão, né? Vamos pensar mal. Gente prevenida, que fica se prevenindo, é uma tentativa de ser Deus, presta atenção. Nós vamos falar sobre, mais para frente a gente fala. Qual é a reação de Moisés quando as pessoas se rebelavam? Primeira reação que ele tinha era se prostrar em terra. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia desse povo. Se eles estiverem errados, eles estão lascados. Ele sabia, irmãos, que Deus tinha levantado ele. E quem se levantasse contra ele ia se lascar. Então, o dono da empresa te colocou lá como chefe. O pastor te colocou como diretor de uma... Meu irmão,
exerce a tua função, faz tudo direitinho. Se levantaram contra mim, então vai no teu quarto, vai num canto, se prostra, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja? Então me fala, que eu decido o que o Senhor mandar. E Ele fala, meu irmão. Ele fala, como Deus fala, claramente. Outra característica, presta atenção, líder. Você que é líder de célula, você que quer ser líder de célula, o pessoal da minha equipe aqui, é para vocês essa palavra. Ou para quem lidera qualquer coisa. Quantos aqui lideram alguma coisa no mundo? Esses que não levantaram, o braço, não vieram hoje. Porque o corpo ficou em casa, porque você não trouxe ele aqui, né? Então, se você trouxe o seu corpo até aqui, então você lidera alguma coisa, irmão. Quantos aqui dirigem carro? Quantos vieram dirigindo? Quantos aqui vieram? Então você dirige alguma coisa, né? Quantos aqui são casados? Então você dirige alguma coisa. Meu Deus, uma casa. Então, irmãos, presta atenção. Todo ser humano foi feito para governar. Eu quero que você repete comigo. Todo ser humano foi criado para governar e para obedecer. Fala assim, governar, obedecer e governar, obedecer e governar. Essa é a nossa característica herdada de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então é o seguinte, uma das características de um líder, ou seja, de todos, é que o verdadeiro líder é aquele que exorta na hora que tem que exortar. O líder que não exorta, irmão, e uma que ele está sendo negligente na sua função de líder, e outra, muitas vezes, é um sinal de maldade. Fala para o teu irmão assim, não exortar, muitas vezes, é um sinal de maldade. Pastor, primeiro explica o que é exortar. Exortar, a gente em geral acha que exortar é dar bronca, nem sempre. Exortar, a palavra exortar, a raiz do significado dela é trazer de volta, ou colocar no caminho, é trazer para o que é correto. Amém? A pessoa que não exorta, muitas vezes ela fala assim, quer saber? Não pode mentir, hein? Quem é que já falou, quer saber? Vou deixar se lascar. Fala para o teu irmão assim, irmão, isso aí é maldade. É ou não é? É ou não é maldade? Fala assim, ninguém me avisou, também não vou avisar ninguém. Ninguém me avisou, também não vou avisar ninguém. Que se lasque. Só eu que me lasco nessa espelunca. Isso acontece muito em um lugar onde tem muito peão, né, meu? O cara queima a mão lá, meu. O cara pega a solda quente, né, meu? Tava quente. Mas pra você ficar esperto. Deixar de ser trouxa. Então assim, irmãos, exortar e restaurar faz parte do trabalho. Irmãos, eu estou dizendo isso de carteirinha. Eu sou da época do Flower Power, né? Eu sou da década de 60, irmãos. Pra você ver que eu sou velho para dedéu. Eu sou de uma época que estava surgindo o movimento hippie no Brasil. E qual a principal frase do movimento hippie? É proibido proibir. Essa é a filosofia do movimento hippie. Parece uma coisa linda, né? Mas veio de lá do centro do inferno essa palavra. Então, irmãos, para eu encher as paciências de uma pessoa, para mim é muito difícil. Quando você vê eu falando assim, quando você vê eu pegando no pé, quando eu mandando um recado lá no nosso grupo, vocês não fizeram tal coisa, eu precisei passar por um processo, você não faz ideia. Tem gente que não está nem aí, que fala assim, manda bala mesmo, fala assim, aquela... Está nem aí de cobrar, mas para mim, irmãos, cobrar alguma coisa, encher a paciência de alguém é uma coisa absurda e difícil. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Pensa num camarada que não gosta de mandar, não gosta mesmo.
Só que tem hora que eu fico negligente nesse lance de mandar. Porque eu preciso, eu estou na posição de orientar, e aí não oriento. Mas olha só, fala, teu irmão, quem aqui que não tem problema de mandar? Pode levantar a mão aqui. Então, você que não tem problema de mandar, você tem outro problema. Se você é do tipo que gosta de mandar, você também está errado. Pastor, então explica aí qual é que é. Então, irmãos, a questão que não é gostar nem deixar de gostar, não entra nesse parâmetro de discussão. A questão é o seguinte, tem que mandar? Manda. Tem que obedecer? Obedece, sem ficar pensando. Só que tem uma coisa, você que gosta de mandar, você precisa tomar cuidado com uma coisa. Você precisa mudar o seu jeito de mandar. Fala assim, eu preciso mudar o meu jeitão de mandar. Tem gente que manda, mas manda errado. Ah, seu desganhento. Ah, não sei o que lá. Você é burro, rapaz, você é burro. Não, irmão, não é assim que se manda. Olha como o nosso Moisésinho falava. Olha aquele bonitinho. Números 16, de 8 a 11. Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisas de somenos que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar-lhe? Ainda também procurais sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor? E Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Ele está dizendo assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Em troca de quê? Pelo que tu e todo o teu grupo estão fazendo isso? Se é quando o povo se rebelou, a gente já falou dessa história, né? Quando o povo se rebelou contra Moisés, e fala assim, quem é você? Você não é líder coisa nenhuma. Quem te colocou aí? Quem te colocou aí? Eles não viram quem colocou ele lá? O cara abriu o mar vermelho, irmãos, pelo amor de Deus. E ao invés de ele ficar bravo, de quebrar tudo, ou falar como a gente fala, quer saber? Eu não quero mais saber, não vou falar mais nada, não vou falar mais nada. O que ele faz? Fala assim, por favor, irmãos, não façam assim. Manso, humilde, tranquilo. E perguntando, por que vocês estão fazendo isso? Em troca de que vocês estão fazendo isso? Então, aquela pessoa que mantém as pessoas, sabe que as pessoas estão no erro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se você tem familiares, de gente que não conhece o amor de Cristo, presta atenção no que eu estou falando. E você está vendo elas caminharem para o lago de fogo. E não exortam elas, e não trazem elas de volta. Isso demonstra uma dureza de coração. Eu estou falando bem mansamente, mas é uma palavra forte essa que eu estou falando, tá? Pessoa que não ajuda quem está caindo num precipício, irmão, é uma pessoa dura de coração. Imagina um pai que está vendo o seu filho atravessar uma avenida movimentada, sem chance. A criança ela vai atravessar, ela vai ser atropelada, porque os carros passam em altíssima velocidade, não vão ter tempo de parar e vão atropelar. Então, um pai que vê um filho caminhando dessa forma e fica assim, olhando, ou é um psicopata, ou tomou remédio, ou algum problema sério a pessoa está. Ou tem ódio, ou quer que morra mesmo. Então, alguém que não exorta, que não exerce o governo nessa área de trazer, é uma pessoa de coração muito duro. Amém? Então, característica de liderança, exorta, avisa. Tem hora, irmãos, que eu explico coisa que a pessoa não pediu para eu explicar. Eu sei que é terrível. Minha pior coisa, quando eu vou explicar uma coisa para uma pessoa, e a pessoa não perguntou nada. Mas tem coisa que é bobagem, não precisa explicar. A pessoa não perguntou, ela não está interessada, ela não vai ouvir.
Agora, tem vezes que aquilo que você está explicando representa o quê? A pessoa está se colocando em perigo espiritual, perigo físico, perigo financeiro, todos os perigos. De perder a família, de perder a esposa, de perder o marido. Eu já cheguei para o marido e falei assim, não trata a sua esposa assim não, cara, você está doido? Ela é seu amorzinho, meu. Não é tua empregada, não é a faxineira. Ela não é a cozinheira. Quer uma cozinheira? Contrata, cara. Porque eu sei que se a pessoa continuar na caminhada, todo mundo tem um limite. Chega uma hora que a pessoa fala, não quero mais. E aí chega no nosso gabinete e fala assim, pastor, o que o senhor falar não vai adiantar nada. Já chegou, já várias vezes já falei, avisei o camarada. Então assim, a gente fala, irmão, tem que falar, tem que avisar, mesmo não perguntando. Por exemplo, eu estou falando agora para vocês, não perguntaram nada para mim, eu estou falando assim, fica com Jesus, viu, irmãos, porque longe dele é morte. Dele e da sua justiça, dele e do seu povo, é morte. Uma brasa fora do braseiro morre. Uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Sétima característica. Um verdadeiro líder não tem espírito de julgamento. Está lá? Não está lá. Espírito de julgamento. Pastor, mas eu não posso julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Lógico, a gente não tem... Ninguém aqui sofreu lesão cerebral. Alguém vai te dar uma comida, enche de pimenta, você sabe que vai queimar sua boca. Então você... Irmãos, nós fazemos julgamentos o tempo todo. Eu estou aqui falando, você está julgando. Porque você tem cérebro. Oxe. Mas esse julgamento que eu estou falando aqui não é esse julgamento. Você saber o que é bom, o que não é, o que é bonito, o que é feio, o que é útil, o que é inútil. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do julgamento das intenções. Você pode julgar o que a pessoa fez. Uai, a pessoa fez uma coisa certa, óbvio, fez errado. Se está fora do padrão, está errado. Se está certo. Agora, o que você não pode falar assim, essa pessoa fez isso por causa disso e disso daquilo, que ela está pensando isso, aquilo. Aí já não. Você pode julgar o que a pessoa fez, mas qual a intenção? Nunca. Porque quem sabe as intenções do coração de uma pessoa? Só Deus. Camarada resolveu se separar da esposa. A mulher resolveu se separar do marido. O que o cristão pela Bíblia diz? Está, vamos lá, irmão, está o quê? Meu Deus, só 3 acha que está errado? Está errado. Biblicamente está errado. Aí você fala assim, está errado, porque essa pessoa que decidiu isso, pensou isso, aquilo, porque aí já, irmãos, os motivos que a pessoa tomou aquela decisão errada, aí já é ela e Deus. Então o máximo que você pode chegar para a pessoa e falar assim, perguntar, por que você fez isso? A pessoa fala, por isso, aí você já está sabendo o motivo, aí você não precisa mais julgar. Você fala assim, esse motivo está errado. Se a pessoa disser o motivo, agora julgar o motivo, nunca. Porque nós não somos Deus. Quando a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados, é disso que está falando. Não está falando para a gente ser lesado cerebral, que a gente julga o tempo todo. Hoje, antes de sair de casa, você olhou para o espelho. Quem se olhou no espelho? Quem tomou banho aqui? Quem se arrumou aqui? E quem se olhou no espelho e falou assim, não estava bom, e voltou para o armário e pegou outra coisa? Por quê? Porque você olhou e julgou que não estava bem. Aí você olhou e falou assim, não, isso aqui para ir na igreja não está legal, não. Isso aqui na igreja não é legal, né? Amém? Então nós julgamos. Agora, a intenção das pessoas a gente não pode julgar. Amém? Por que eu estou dizendo? Porque Moisés, ele não tomava o lugar de Deus. Ele
Os caras se rebelavam contra ele, ele ajoelhava e falava, ô Senhor, tem misericórdia. E vai aí, Senhor, faz o que o Senhor quiser, o Senhor é o juiz. O Senhor vai decidir qual a intenção do coraçãozinho deles, o que eles estão pensando, o que eles estão deixando de pensar, isso é com o Senhor. Eu não estou nem aí com o que eles estão pensando, eu estou vendo que eles estão fazendo uma coisa errada, que eles vão acabar se lascando, mas o Senhor pode mudar o coração dessas pessoas. Então, se o Senhor quiser mudar o coração dessas pessoas, então o Senhor muda o coração delas. Eu vou ficar em paz, eu não tenho esse poder para mudar o coração de ninguém. Irmãos, eu estou pregando aqui, estou falando um monte de coisa, mas você acha que eu estou com intenção de mudar o teu coração? Seria uma ingenuidade. O que eu falo é o correto. Agora, o que está na palavra de Deus, agora, a tua intenção... Tem gente que vai na igreja para ficar rico, tem gente que vai na igreja para arrumar marido, esposa. Tem gente que vai na igreja para vender coisa, para fazer uma pirâmide de vendas lá. Cada pessoa... Tem gente que vai na igreja para poder se autoafirmar como ser humano, para ter uma galera que se sente muito solitário. E tem gente que vai buscar Deus mesmo, ou vai para o filho ser curado de droga, sei lá, cada um vem com uma intenção. E aí, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo qual é a boa intenção, alinhando as nossas intenções com o que a Bíblia diz, o que é uma pessoa bem intencionada. Então, eu não vou julgar as intenções, nunca julgo as intenções, amém? Oitava característica de uma liderança abençoada. É uma pessoa que ora, intercede. Deixa eu falar uma coisa aqui, de novo para a liderança. Irmão, nunca fale mal dos seus discípulos. Você lembra quando eu falei de autoridades? Eu falei, nunca fale mal daquele que é autoridade sobre você, porque você tá dando tiro no seu telhado. E na hora que chover vai cair na sua cabeça. Mas nunca fale mal também daqueles que você cuida. Eu estou cansado de ver pai falar mal de filho. Patrão falar mal de funcionário. Discipulador fala mal de discípulo. Pastor fala mal dos membros da igreja. Irmãos, reunião de pastor... Quando só tem pastor numa mesa, quando a gente sai numa programação que só tem pastor, vai numa roda, os caras começam, eles não têm com... Coitado também, né? Os caras não tem com quem desabafar, um ser humano, né? E aí eles começam, tentar desabafar com os companheiros, porque sabe que os caras vão entender, e vão engrossar a conversa. Ei, eu tenho um lá, o cara é terrível, o cara, acho que ele vai me trair, olha isso aqui. Aquela conversa maligna, Nessa hora, você tem que falar assim, querido, faz a tua função que é orar por essa pessoa, interceder por essa pessoa. Você não precisa falar bem também, não precisa ser hipócrita. Se o cara só está pisando na bola, vai falar bem. Mas você pode falar um bem assim, pela fé, fala assim, fulano agora... Não entende as coisas, mas ele vai entender, porque ele é uma bênção, porque Deus, que nem aquela mãe que tinha um filho drogado, chamava ele de pastor. Ô pastor fulano de tal, chamava de pastor. E depois o cara se transformou em pastor. Porque a mãe declarou com fé, profeticamente que ia ser pastor. Então, várias coisas que eu declarei em relação à minha família estão acontecendo, irmãos. Estão acontecendo. Então, vale a pena. Então, fala para o teu irmão assim, ao invés de reclamar. Por exemplo, aqui, quem veio hoje aqui? Quem veio hoje aqui? Tem uns caras que nem levantam a mão, que o cara não está aqui, entendeu? Quem veio hoje aqui? Então, você trouxe o seu corpo aqui, né? Então, fala para o teu irmão assim, aponta o teu dedo profético para ele assim, eu nunca mais fale mal do teu corpo. Porque se ele está mal... Fala para ele, porque se ele não está muito legal, você que não está dirigindo ele legal. Amém? Então assim,
Não fale mal do teu corpo, não fale mal do teu carro, não fale mal da tua bicicleta, não fale mal da tua esposa, não fale mal do teu marido, não fale mal da tua empresa, não fale mal do teu cliente, não fale mal da tua igreja. Não fale mal. Reclamar dos discípulos ao invés de orar é desqualificação de liderança. Eu vou tentar de novo. O pessoal, ninguém falou eita, mas beleza. Não, agora eu não quero mais. Vou te dar mais uma chance, tá bom? Reclamar dos discípulos ao invés de orar por eles desqualifica o líder. Agora sim. Eu gosto quando é assim, quando é bem, como que chama? Autêntico, né? Bom, base legal para exercer autoridade. A pessoa precisa ser ungida de uma coisa chamada ressurreição. Ressurreição. Quando Moisés foi provado, Moisés e Arão foram provados, quando falaram assim, você é líder nada, quem levantou vocês? Aqui que Deus falou assim, fala para eles, cada um pegar uma vara de amendoeira, ir lá numa árvore de amendoeira seca, e cortar, cada um pega um galho, as 12 tribos, e apresenta esse galho e deixa aqui, na tenda da congregação. Amanhã vocês voltam, a vara, e colocam o nome nelas, nome de cada chefe de tribo. A vara que florescer, essa será a liderança que eu aprovei. Quando chegou no outro dia, qual o galho que estava? Estava cheio de flor e cheio de frutos. Já viu isso? Flor e fruto junto? Flor e fruto junto. Folhas verdes, flor e fruto, tudo junto. Na vara, que era a vara de Arão. Aí, cadê o Arão? Já sumiu. Então, irmãos, isso é uma qualificação. Números 17, de 1 a 11, diz assim, acompanhe aí comigo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles varas pela casa de cada pai, e todos os seus príncipes segundo as casas dos seus pais. Isso é, 12 varas. Escreve o nome de cada sobre a vara, de cada um sobre a vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. A vara do homem que eu escolher, essa florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram varas, cada um lhe deu uma segundo as casas dos seus pais, 12 varas, e entre elas a vara de Arão. Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles viram e tomaram cada um sua vara. Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhes ordenara o Senhor, assim fez. Em casa, por exemplo, tinha a vara de Arão lá. O Arão não gostava muito da vara que era usada, né, Arão? Por isso que o Arão é um moço bom agora, por causa que a autoridade era exercida. Então, irmãos, presta atenção. A vida ressurreta, ou seja, ser nascido de novo, é base para a autoridade espiritual. Você pode ser uma pessoa eloquente, inteligente, fera, organizada, bonita que nem o pastor de vocês, pode ser humilde também, mas se não tiver novo nascimento, não tem obra de Deus. Fala para o teu irmão, não existe obra sem ressurreição. Vocês estão entendendo, queridos?
Então, muitas vezes, mas por que não está dando certo? Então, porque está faltando ressurreição. Ou está faltando mais elementos de novo nascimento na tua vida. Novo convertido verdadeiramente. Tem muita gente que aderiu ao cristianismo. Tem muita gente que é simpatizante com o cristianismo. Gente que vai e olha e observa, mas aquilo não é para ele. A pessoa diz assim, isso não é para mim, isso é muito... Não, eu quero ter liberdade. Não, irmão, você não tem liberdade. Você está preso com você mesmo. Você é escravo das suas vontades. Irmãos, a pessoa que ela é livre em Deus. O único ser livre do universo é Deus. E se você anda com Ele no colo de Deus, então você é livre junto com Ele. A única liberdade que existe é quando você está livre em Deus. Isso é verdadeira liberdade. Tem gente que acha que Deus ele prende. Não, irmãos. Estar com Deus é verdadeira liberdade. Fora de Deus é escravidão. E pior de tudo, escravidão com alguém que não nos ama, que nos odeia, que é Satanás. O brotar dessas varas mantém os homens humildes. O não brotar, né? Saber que tem pessoas que Deus deu autoridade, porque as coisas, essa pessoa, ela recebe revelação, ela ora, que nem o pastor Rogério orou aqui, irmãos, se você foi curado, irmãos, é a autoridade da ressurreição que agiu em você. O nosso trabalho não é um trabalho intelectual, o nosso trabalho é um trabalho espiritual, presta atenção. Quando tem encontro com Deus, irmãos, eu não fico aqui esperando que as pessoas sejam convencidas da argumentação que a gente faz. Eu fico aguardando e observando o que Deus vai fazer. Qual o ser humano, irmão, que pode mudar a cabeça do outro ser humano? Presta atenção. Qual o ser humano que consegue convencer alguém de buscar a Deus, se não for o próprio Deus? Então tem gente que se acha, que lidera, que está liderando e começa a se achar maravilhoso. É tão ridículo, irmãos, como a jumenta que carregou Jesus no dia de Ramos, lá no domingo de Ramos. Aliás, hoje é domingo de Ramos, né? Hoje é domingo de Ramos. Cadê os ramos aí? Imagina a jumentinha lá, Jesus em cima. Jesus ele poderia ter escolhido ficar em cima de um cavalo branco, entrar na cidade todo. Não, mas ele quis mostrar que o verdadeiro líder é humilde. O verdadeiro líder é humilde. Então ele entrou na cidade montado numa jumentinha, como tinha sido profetizado e honrado com as palavras: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana. Essa palavra vai ser falada quando Jesus voltar de novo e entrar em Jerusalém. Mas é outro papo. Agora imagine, irmão, a jumentinha, Jesus em cima dela, e entrando, e todo mundo, Hosana, e jogando, colocando, e a jumentinha fala, eita, hein? Eita, mas eu sou muito linda, eu sou uma jumenta de luxo, rapaz. Olha como o povo está me elogiando. Não, irmãos, não, queridos. A autoridade está sobre aquele que está sobre nós. A autoridade está aquele que está nos dando a honra de ser visto conosco. É até esquisito falar assim, mas eu quero ser jumentinho de Jesus, quero que Ele me use, quero que Ele... E eu vendo a glória se manifestando na minha vida. O dia que você chama alguém de jumento, ou alguém chama você, seu jumento, fala assim, obrigado. Obrigado aí, que elogio bom, né? Pastor, o que é isso? Poder da ressurreição é tudo aquilo que você não é capaz de fazer. Tudo aquilo que você, com a tua força física, com a tua argumentação, com o teu dinheiro, tudo aquilo que você não consegue fazer, então, é o poder da ressurreição, é o poder sobrenatural. Você colocar a mão na cabeça de uma pessoa e a pessoa fala, estou me sentindo aliviado. É aquele poder de você dar um abraço na pessoa, orar pela pessoa, a pessoa ser curada. É o poder de a pessoa desistir de se matar, como tem acontecido, os irmãos têm saído para pregar o evangelho, depois a pessoa fala assim, hoje eu saí de casa, decidido a me suicidar, mas encontrando com vocês e ouvindo o que vocês me falaram, eu desisti.
Isso, irmãos, acontece todas as semanas aqui na nossa igreja. Todas as semanas. Pessoas que já tinham decidido dar cabo da sua vida. Isso é poder da ressurreição. É o contato com Deus que promove flores e frutos. Fala assim, irmão, você está bonito hoje, hein? Fala assim, você está bonito hoje, hein? Fala assim, sabe o que? É a vida do Senhor na tua vida. Eu estava descendo a escada da minha sala, assim, descendo, e estava o Gabriel, assim. Vocês viram? Quem viu o Gabriel, viu que ele está lindo, né? Aí ele olhou assim e falou assim, eu descendo a escada, ele falou assim, não acredito. Eu falei, ixi, o que foi? Ele falou para mim, não acredito. Eu falei, vovô, você está muito lindo. Eu falei assim, quer me matar, né? Eu falei, não, você que está muito lindo, ele está realmente muito lindo. Na verdade, eu elogiei ele antes, né? Então ele está aprendendo a elogiar, recebendo elogio também, né? Ou você está muito lindo. Você está muito lindo. Ou seja, está aprendendo a abençoar. Obrigado, Gabriel. Já acabou meu tempo, mas eu preciso falar desse assunto. Abuso de autoridade. Ei, Jesus, o que acontece esse problema dentro de casa? Maridos, professores, patrões que abusam da autoridade. E, infelizmente, também líderes religiosos que acham que são dono das pessoas. Fala para o teu irmão assim, por acaso, você derramou alguma gota de sangue por alguém? Por acaso você foi crucificado por alguém? Por acaso você morreu pela humanidade? Então, em nome de Jesus, nunca se sinta dono de ninguém. Coisa doentia. E perceba, viu, irmão, se alguém está abusando. E da parte dele, não precisa enfrentar, da parte dele para o superior. Fala, fulano está abusando. Pedindo coisa injusta, mandando fazer coisa injusta, coisa que não foi combinada. Eu não vou, é muita coisa. Tinha um texto enorme aqui, mas não dá tempo de mais ler. A autoridade delegada deve santificar a Deus. Como assim, pastor, santificar a Deus? Deus não é santo? Irmãos, presta atenção. Você sempre ouviu a palavra santo como antônimo ou ao contrário de pecado, né? Sim? Ou de pecador. Santo, antônimo, pecador. Não, irmãos. O contrário de santo é comum. Quem entendeu o que eu estou falando? Contrário de feio é? O contrário de legal é? E o contrário de santo é? Comum. Ou uma coisa é santa, ou uma coisa é comum. O que é comum? Uma coisa sem valor. Beleza? O que é santo? É aquilo que não é comum. Ou seja, toda vez que você vai ver na Bíblia Deus falando assim, você está pensando que eu sou que nem você? Você pensa que eu sou como você? Toda vez que o ser humano julga a Deus, dizendo assim, ele não deveria ter feito isso, você está não santificando a Deus. Ou seja, você está olhando para Ele e atribuindo características humanas, rebeldes a Ele. Que Deus não se brinca, irmãos, com Deus não se brinca. Deus é santo, ou seja, Ele não é comum, Ele não é, por isso que a Bíblia condena você usar o nome dEle em vão, você usar o nome dEle para falar coisas que não tem nada a ver. Ser autoridade delegada é representar esse Deus que é, vou tentar de novo, ser autoridade delegada é representar a Deus que é santo. Ora, fala para o teu irmão assim, se Deus é santo,
e eu represento a autoridade dele, então eu sou santo. Sede, como também sou santo. Ou seja, nós, o povo de Deus, não somos iguais. Nós não podemos vestir a mesma roupa, não podemos comer as mesmas coisas. Não estou dizendo assim especificamente, beber, né, em geral. Não podemos, ou na quantidade, né, que todo mundo bebe. Não podemos falar o que todo mundo fala. Não podemos ter a mesma linguagem, porque nós somos santos, não somos comuns, não somos iguais. Quando um filho fala para a mãe, mas está todo mundo está indo. Aí a mãe fala o quê? Você não é do mundo. Ou seja, você é santo. Você foi separado para representar essa família. E como representante, ela está bravo lá, Como representante dessa família, você tem que ter uma forma santa de ser. E é muito bom ser santo, porque você é diferente, você não é comum. Então, irmãos, nós que fomos chamados no mundo para sermos os sacerdotes do restante do mundo. Deixa eu falar uma coisa. Na época de Israel, a tribo de Levi tinha a incumbência de ser santa. Então eles representavam todo o povo de Israel. Hoje a igreja, ela é o contrário, ela é diferente. Ela é o sacerdócio, vós sois os sacerdócios, todo o povo de Deus são sacerdotes. E o restante da humanidade, que não é povo de Deus, são aqueles pelas quais nós oramos, intercedemos e ajudamos. Por isso que nós, como um todo, eu sou o pastor, tem que ser santo. Não, irmãos. É todo o povo de Deus, é santo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que você não pode ter essa visão complacente do pecado. Normal. Não, pastor não. Pastor tem que ficar. Não, irmão. O padre, o pastor, não, irmãos. Pela Bíblia nós somos todos santos. Não somos comuns. Eu não quero. Então, irmãos, é isso, assim que é a Bíblia. Ela diz assim: vós sois sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido, para anunciares ao Senhor. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele que a muito se confia, muito mais lhe pedirão. Teve um momento que Moisés, esse que eu dei tantos bons exemplos dele, né, irmãos? Teve um momento que Moisés e Arão não representaram a santidade de Deus. O que aconteceu? Eu não vou ler porque não dá tempo. O povo de Deus pediu água para eles. Fala para o teu irmão assim: o povo de Deus pediu água. Porque eles estavam como, irmão? Com sede. Irmãos, é pecado uma pessoa ter sede? É pecado uma pessoa pedir água? Não. Então, eles estavam certos. Beleza? Qual era o acordo que Deus tinha com Moisés e com Arão? Toda vez que o povo pedir água, você vai lá, achar uma pedra, em qualquer lugar que tiver uma pedra, você fala assim: pedra, dá água para nós. A pedra se abria e vinha água. Era um negócio sobrenatural. Certo? Só que nesse momento o povo pediu água e Moisés e Arão estavam injuriados com o povo. Porque o povo realmente tinha pisado várias vezes na bola. Mas desta vez eles estavam... Vamos lá. Dessa vez eles estavam certos. Sabe o que Moisés fez, irmãos? Ele pegou a vara, aquela mesma vara que ele abriu o mar, tal. Ele pegou aquela vara que representava a autoridade e ele surrou a pedra. Deu uma surra na pedra. Vocês querem água, né, seus polvinhos? Zé Polvinho. Zé Porvinho. Vocês querem água, né? E pá, bateu. Nessa hora, olha que doideira, irmãos, isso até me arrepia isso. Na hora que ele fez isso, a pedra realmente deu água. Porque ele era uma autoridade delegada por Deus. Só que ele acabou de fazer isso, ele e o irmão, os dois fizeram isso. Deus chama os dois, vamos conversar. Lugar afastado,
Na hora que eles começaram a conversar com Deus, Deus chega para Arão e fala assim, chama teu filho Eliezer. Olha. Tira a sua roupa, coloca no seu filho, roupa de sacerdote. Tirou a roupa. Na hora que Arão tirou a roupa de sacerdote, colocou em Eliezer, o filho, ele, caiu morto. Pois ele chama Moisés, mesma coisa. Porque você não temeu de me santificar diante do povo, o teu ministério agora acabou. Dá uma olhada, eu e a pastora nós estivemos nesse lugar, onde Moisés olhou pela última vez. É do alto do monte, lembra? Aqueles rabinos levaram a gente lá. Foi daqui que Moisés olhou e viu a terra prometida, de lá de cima. Ele só viu a terra prometida e não entrou. Moisés não entrou na terra prometida. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento que ele representou mal a autoridade de Deus, não tinha mais sentido ele viver nessa terra. Agora, ele ia para a glória esperar lá, junto com todo mundo, o resgate. Ele foi para o inferno? Lógico, eu acho, com certeza que não, lógico. A gente não pode dizer, né, ninguém afirma, mas eu creio que não. Mas ele não viu a terra prometida. Então tem promessas na sua vida, como líder, como líder, que Deus que tem, mas por causa que você não santificou a Deus. Pastor, como assim? Explica direito esse negócio de santificar a Deus. Irmãos, na hora que eles bateram na rocha, o povo olhou para Moisés e para Arão e pensou o quê? Nossa, como Deus é injusto, como Deus é bravo. A gente pede água, ele fica bravo. Deus olhou, vendo o povo pensando assim, falou assim, eu não sou isso que eles estão falando. Irmãos, que coisa séria, uma autoridade delegada, ele pode representar mal Deus. E tem muita gente hoje em dia que tem maus pensamentos em relação a Deus, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas que o representam. É muito sério. Você chegar na tua empresa, você chegar na sua escola e dizer assim, vamos fazer uma célula. A partir daquele momento, todo mundo vai ficar olhando para você e vai olhar você como representante de Deus. Na visão da nossa igreja, desse tipo de eclesiologia que a gente vive, não é só o pastor que é visto assim, todo mundo aqui é visto assim. Como gente que cuida de gente. Eu cuido da minha equipe cuida da minha equipe, e todo mundo cuida de todo mundo. Ou pastoreia. Então é muito sério, irmãos, nós representarmos a autoridade de Deus. Porque o que nós fizermos, as pessoas vão pensar de Deus aquilo que nós fizemos. Amém? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, uma pessoa que foi autoridade de Deus, deixa eu explicar uma coisa aqui, muito séria. Uma pessoa que foi delegada de autoridade de Deus, o dia que ela perde essa autoridade, porque ele representou mal a autoridade, eu concordo eu já fiz um acordo com Deus, Senhor, se eu fizer um negócio desse aí, qualquer coisa desse tipo, adulterar, roubar, esse tipo de coisa que é escandalosa, ou não representar o teu amor, eu quero que o Senhor faça que nem o Senhor fez com Moisés, leve embora, para não ficar pisando na bola, para não ficar, representando mal a tua autoridade. Porque na hora que é tirada a roupa sacerdotal de um sacerdote, acabou a identidade dele, irmãos. Nós somos aquilo que nós somos diante de Deus. Diante do mundo não tem mais sentido. Vai deixar de ser homem? Não, irmão, para mim, ser homem já é pouco. A nossa identidade, a nossa alegria na vida é estar com Deus. Ele que me transforma num homem como um homem tem que ser. Sem Deus, sem a autoridade de Deus, eu não sou um homem que presta, que vale para nada, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Bom, irmãos, eu cheguei nessa conclusão, né? Lógico que é muito envolvimento, né?
Em último lugar, toda autoridade delegada precisa permanecer debaixo de autoridade. Davi tinha sido ungido a rei há muitos anos. Acontece tudo aquilo que aconteceu, que eu contei. O sogro dele, o rei de Israel, morre. Qual era o certo? Que a gente imagina. Agora ele vai lá, o rei morreu, ele é casado com a filha do rei, foi ungido pelo sacerdote rei. Próximo passo, ele assume agora a posição de rei. Sim ou não? É o que a gente pensa. Só que Davi não. Davi foi lá e perguntou para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Saul morreu. E aí? Deus ele fala o quê? Ele vai e pergunta para Deus, irmãos. Quer ver? Volta. Não coloquei o texto aqui. Não coloquei. Simplesmente ele pergunta para Deus o que ele faz. Deus simplesmente fala assim: vai para tal cidade e fica lá até segunda ordem. Irmãos, Davi ficou 7 anos. Quando um povo se rebelou contra ele, o pessoal vinha atrás dele, ele falava assim: fica lá, vai lá, obedece o rei, que era o filho de, um dos filhos de Saul, lá que era da casa de Saul, neto de Saul, fica lá. Irmãos, ele esperou 7 anos até Deus o escolher e até o povo o escolher. 2 coisas importantíssimas para alguém exercer autoridade é quando as pessoas gostam de você, querem você. Quando Deus te escolhe e quando o povo te escolhe também, viu, irmão? Tem gente que fala assim: Deus me escolheu, mas o povo não gosta de mim. Espera aí. Tem que ter alguém para te ajudar. O cara falou que tem o dom de pregar, mas ninguém tem o dom de ouvir a pregação dele, né? Então espera, vai vivendo, vai ajudando, vai fazendo, até que teve um momento que ele foi chamado, o povo começou a clamar por Davi. Davi, por favor, vem para Jerusalém, assume a tua cadeira, teu trono. Ele já era rei, irmãos, já era proclamado rei. Mas ele não assumiu a autoridade de rei durante 7 anos, porque ele sabia que a autoridade, como o pastor Rogério disse hoje, ela vem do Senhor. Você não precisa estabelecer a sua própria autoridade, você não precisa defender a sua própria, você nem precisa nem ter consciência da tua autoridade. Nossa, eu sou autoridade. Eita, eu sou autoridade. Não, irmão, não fica pensando nisso, não. Começa a ajudar, começa a fazer aquilo que você sabe fazer, aquilo que Deus te chama para fazer. E aí, irmãos, se Deus quiser te dar autoridade, Ele vai te dar autoridade, e junto com a autoridade, Ele vai te dar pessoas para te ajudarem a implementar aquilo que você precisa. Amém? Quem está entendendo? Eu quero ter autoridade de marido. Então, irmão, seja o marido conforme Jesus. E eu quero encerrar. Eu vou até desligar para encerrar mesmo. Senão tem muita coisa aqui. Eu quero encerrar, irmão, dizendo o seguinte. Desses 6 domingos que nós falamos de tudo, sobre obediência, sobre autoridade, eu quero que te fique uma imagem no teu coração. Qual a imagem? Que toda autoridade procede de Deus. E ela veio através do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Não existe gritaria, não existe argumentação intelectual, nada que substitua a presença do Senhor Jesus, que morreu por nós, que derramou o seu sangue por nós. Diante de Jesus, todas as defesas caem. Faz assim comigo, faz esse sinal assim. O dia que o Senhor me chamar para a autoridade, eu clamarei para que Jesus vá à frente de mim. E Ele abre os caminhos. E Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Em Cristo eu posso caminhar. As pessoas, irmãos, serão quebrantadas. As pessoas entenderão as coisas.
Você não vai precisar ficar brigando, não vai precisar ficar estressado, não vai precisar ficar segurando a sua autoridade, defendendo a sua autoridade. Vai exercer a autoridade com todo amor, obedecendo a quem Deus levantou sobre você e seguindo a Jesus ressurreto, que se entregou à morte por nós. Diante do Senhor crucificado, ninguém resiste.